Boa noite, povo de Deus. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Boa noite, povo de Deus. Amém, pode sentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra. Hoje é um dia muito especial, um dia que eu gosto bastante, um dia que a gente percorre um pouco a palavra de Deus. Não que os outros dias a gente não aprenda, né? Mas hoje é um dia de ensinamento. E hoje nós vamos falar sobre dons do Espírito. A palavra de Deus diz, irmãos, que é para nós despertarmos o dom que há em nós, que nós recebemos pela imposição das mãos dos apóstolos. Então, hoje eu quero, além de ministrar essa palavra no seu espírito, no seu coração, eu quero impor as mãos sobre todos vocês. Eu quero que Deus dê para você um presente, que dom é uma dádiva. Dom é um presente. Existem dons que já nascem conosco. Por exemplo, tem pessoas que ela tem o dom de cantar. Não é verdade? Desde pequenininha já começa ali. Tem pessoas que já têm um dom da música, de tocar. O dom da arte. Tem gente que pega um papel, faz um desenho que é uma maravilha. É verdade ou não é? Tem pessoas que têm o dom de ensinar também. Então as pessoas nascem com presentes, elas nascem com dons. Agora esse dom que nós vamos, ou esses dons que nós vamos aprender hoje, ele não está relacionado a um dom natural, ele está relacionado a um dom espiritual, um dom do Espírito. O dom que você tem, que é natural, ele pode servir para a sua vida pessoal, para o seu trabalho e assim por diante, até para servir no reino também. Mas o dom espiritual, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. E o propósito de Deus derramar sobre a sua igreja, porque os dons do Espírito, eles são derramados sobre a igreja. E esses dons, quando são derramados sobre a igreja, Deus tem um propósito. E o propósito é a edificação da igreja. Deus não dá um dom para uma pessoa para ela ficar orgulhosa, para ela envaidecer. Deus não dá um dom para a pessoa para ela ficar garganteando que tem um dom A, B, C ou D. Eu conheço pessoas que têm um dom de Deus, que a pessoa já chegou para mim e falou assim: pastor, pede para Deus tirar isso de mim. Ou seja, tem tanta gente que quer ver as coisas e a pessoa está dizendo: pastor, eu não quero ver mais nada. O senhor não sabe como é que é o negócio, pastor. O senhor não sabe nem o que está pedindo. Teve um dia que a pessoa falou assim: eu vou orar para Deus mostrar para o senhor ver como é bom. Então, geralmente, essas pessoas nem querem. E quem distribui esses dons é o próprio Senhor. Ele que distribui esses dons. Ele dá o dom da fala, ele dá o dom do poder, ele dá o dom da revelação. É ele que distribui esse dom. E o propósito tem que ser dele. Amém, Jesus? Tem que ser dele. Ai de mim, ai de você, se nós usarmos o dom de Deus para benefício próprio. Usarmos o dom de Deus para intimidar alguém. Está sabendo com quem você está falando? Você está falando com um homem de Deus. Olha lá e não sei o que e tal. Ai de nós. Quanto mais Deus derrama os dons dele, os presentes dele, sobre as nossas vidas, nós precisamos aprender que nós temos que diminuir para que ele venha crescer cada vez mais. Que nós temos que desaparecer e que ele venha aparecer cada vez mais. Amém, Jesus? Cada vez mais. E eu preparei aqui um material e pedi para nossa irmã Laura me ajudar nessa preparação. E nós vamos começar aqui como base, vendo aqui o versículo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde fala assim dos dons da distribuição, quem distribui. E no capítulo 14 fala sobre fluir dos dons, como fluir nos dons. E o texto, ele inicia falando sobre uma palavra que Deus, ele não quer que faça parte da nossa vida em nenhuma circunstância. Que palavra é essa?
a ignorância. Irmãos, para muitas autoridades, quanto mais ignorante o povo for, melhor para manipular. A ignorância é uma coisa que Deus não quer que nós tenhamos em nada. Em nada. A ignorância é tão abominável, irmãos, é tão destruidora, que Oséias 4,6 diz que o meu povo, disse o Senhor, foi destruído porque faltou conhecimento. A ignorância leva a pessoa à destruição. A ignorância, a falta de conhecimento de algo, quando eu falo ignorância, não é estupidez. Quando eu falo ignorância, é a falta de conhecimento. Quando a pessoa tem falta de conhecimento de algo, ela até perde oportunidades na vida. Ela perde de requerer um direito. Ela perde de pleitear uma coisa que lhe cabe. Então a ignorância, ela tem que passar longe da nossa vida. Amém, Jesus? Tem que passar longe da nossa vida. Vamos lá, deixa lá um pouquinho. Eu vou ler mesmo isso aí, mas deixa lá, deixa eu começar lá. Olha lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse trecho eu tirei desse versículo. Sabemos que a Bíblia nos adverte a respeito da ignorância, isto é, a falta de conhecimento. João 8,32 diz para nós que se nós conhecermos a verdade ela liberta a gente. Então, a ignorância faz com que a pessoa viva na prisão. A verdade faz com que a pessoa seja livre, seja liberta, que as correntes sejam quebradas. Eu sempre trago aqui, irmãos, alguns exemplos, e sempre Deus faz eu voltar e lembrar dessas coisas. Imagine você numa causa, ali você, como proposto na ação, aí tem lá a pessoa que você chamou para lide, né? Está lá o seu advogado, o advogado dele, está lá o juiz. Imagine se o seu advogado ele foi ignorante. Ele pode perder uma oportunidade tão grande. Sabia disso? Ele pode lhe dar um prejuízo, mas tão grande, que você não tem noção. O juiz está ali, ele sabe o que a pessoa pode provocar nele. Porque o juiz ele é inerte, ele não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Ele tem que ser provocado. O nosso Deus é a mesma coisa, ele tem que ser o quê? Provocado. Ele tem que ser provocado. Aí você imagina, a pessoa está ali, o juiz está olhando para o advogado, está olhando para o cliente dele, e está dizendo, puxa, o advogado não sabe que se ele pedir isso aqui, ele pode dar vitória para o cliente dele, ele pode, ter um benefício, ele não sabe, e o juiz está aqui, sabe de tudo, mas ele não pode dar se o outro não pedir. Então, essa ignorância, ela tem que passar longe da nossa vida. Senão a gente perde a oportunidade. A gente perde aquele momento de vivermos aquilo que Deus tem para nós. De vivermos a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Continue. Slide 2. Em Oséias 4,6, eu citei agora, diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Continue. A falta de conhecimento pode trazer a destruição e a falta de libertação em nossas vidas. O conhecimento tem o propósito de nos libertar, nos crescer em graça, paz e multiplicação. Foi o que Pedro falou em suas cartas. Que a graça e a paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Bíblia fala: examinai as Escrituras, porque você vai encontrar nelas um poder. Esse poder é o poder de Deus. Esse poder que você extrai da Escritura, você extrai quando você conhece, você aprende, quando você entende. Antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha esposa, ela estava me fazendo algumas perguntas sobre o Espírito Santo. E ela falou: bem, você lembra que eu duvidava do batismo do Espírito com o Espírito Santo? Eu era nova criatura, eu era nova convertida, e tinha algumas coisas que eu ficava duvidando. Até que um dia ela leu um livro, Como Receber o Espírito Santo, Como Ser Batizado com o Espírito Santo. Ela foi e leu aquele livro. Por que ela duvidava? Porque ela tinha falta de conhecimento. Ela pegou aquele livro, era um livro bem fininho, um azulzinho. Ela pegou aquele livro e ela começou a ler, ela sozinha em casa com o Jonathan. Eu tinha ido para a escola. E ela lendo. De repente ela entendeu, fechou o livro e ela começou a chorar e disse: Deus, me perdoa. Deus, eu estava agindo como ignorante. Deus, eu não tinha esse conhecimento. Me perdoa. E daqui a pouco ela foi batizada e Deus deu para ela o dom de línguas. Quando eu cheguei em casa, ela estava toda faceira e tomada por lágrimas. E ela me abraçava e ela falava: bem, o Senhor me visitou, o Senhor me batizou, eu duvidei dele, mas eu pedi perdão quando eu conheci a respeito, a fundo, o que se tratava realmente do Espírito Santo. E o Senhor veio e Ele me alcançou. E o Senhor veio e Ele me derramou sobre mim o Espírito dEle. E foi engraçado, ela falou que ela começou a ser tomada por Deus ali no quarto de casa, não foi na igreja, não, foi em casa mesmo. Ela ficou ali e tal, foi batizada com o Espírito Santo, e o Jonathan ficava do lado, mamãe chorando, porque achou que a mamãe estava passando mal, né? E na verdade a mamãe estava na presença do Senhor. Enquanto ela não tinha conhecimento, ela não recebeu. Enquanto ela não tinha conhecimento, enquanto ela não sanou a sua dúvida, enquanto ela não se preencheu com a fé, com a certeza que Deus queria que ela tivesse, Deus não deu para ela. Mas quando ela entendeu, Deus foi e deu. Às vezes o que falta para uma pessoa, em uma área da vida dela, para ela ser abençoada, é o conhecimento que Deus tem para falar para ela a respeito daquele assunto. Olha para a sua vida e veja qual a área da sua vida que está sendo mais atacada. É ali que você tem que se revestir. Porque a palavra de Deus é a sua armadura. É ali que você tem que se revestir. É ali que você tem que olhar e buscar Deus ali e falar: Deus, eu quero uma palavra para essa área da minha vida. E Deus vai dar para você. Irmão, a palavra de Deus foi que fez Jesus vencedor no deserto. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra que vai nos fazer sermos vencedores nos desertos que nós enfrentamos por aí. Hoje eu estava pregando, irmãos, no Tempo Precioso, pregando sobre Josafá. E quando eu estava falando sobre Josafá, na hora Deus falou comigo que Josafá, na hora da luta, ele foi para a igreja. Exatamente isso, a grosso modo ele foi para a igreja. Na hora da luta. Eram 3 nações vindo contra ele, foi para a igreja. Isso daí eu tinha comentado, o pastor Felipe tinha comentado comigo. Só que depois eu comecei a ler, depois ele pega e no dia seguinte ele se levanta e ele fala para o povo o seguinte: gente, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, o que ele recebeu dentro da igreja, no outro dia ainda estava com ele. É forte isso aqui. Você tem que aprender o que você recebe aqui, no outro dia tem que estar com você. Sabia? Porque no outro dia o inimigo pode vir com um quadro contrário. E se você jogar o que você recebeu fora, você jogou o conhecimento. O conhecimento que multiplica a graça, o conhecimento que multiplica a paz. Esse conhecimento não pode ser desprezado. Esse conhecimento é algo que vem do alto e algo que traz um crescimento em graça, paz e multiplicação. Amém, Jesus? Então diga não à ignorância e se aplique em conhecer a Deus. Diga: eu não quero saber da ignorância. Quando alguém falar alguma coisa sobre qualquer assunto cristão, religioso, que você não entende, não concorde com ele. Quando alguém falar alguma coisa contra, você não entende, por que você vai concordar com ele? Você sabe.
Você entende? Ah, não entendo, pastor. Então por que você está concordando com ele se nem você entende? Às vezes nós nos encontramos como Jó. Jó, irmãos, ele perdeu tudo. Tudo. Aí você vai lá em Jó 42 e que ele fala: Senhor, eu me arrependo no pó, eu me arrependo nas cinzas. Falei do que não entendia. Falei o que não sabia. Então a gente fica ouvindo as pessoas: mas quem que você é? Ah, não sou nada não, mas eu não concordo. Não, mas você sabe. Você sabe o que você está falando? Você tem conhecimento de causa? Não. Irmão, quem ouve um ignorante é tão ignorante quanto ele. É verdade ou não é, gente? É. É tão ignorante quanto ele. Como é que eu vou, irmãos, entrar na sua área de trabalho que eu nunca, nem sei como funciona, e vou falar alguma coisa? E vou chegar para o outro e vou falar alguma coisa para o outro em relação do que você está fazendo ali, se eu nem sei nem como começa. Se ele me ouvir, ele é tão ignorante quanto eu. E ele está sendo mais ignorante ainda, porque está recebendo mais uma ignorância na vida dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Tem muita gente ignorante que quer formar ignorantes. A fonte é o Espírito Santo. A fonte, no nosso caso aqui, é a Bíblia Sagrada. Não é o filósofo. Não é o fulano. Engraçado que as pessoas não querem acreditar na Bíblia. Mas as mesmas pessoas que não acreditam na Bíblia, replicam a fala de outros. Ou ensinam com base em livros de homens. Que se for buscar outros livros, tem livros que contestam aquela verdade. Agora a Bíblia, eu quero ver contestar. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então se desarma. Se desarma e deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Você veio para você ser instruído. Amém, Jesus? É um privilégio que nós temos, estar na presença de Deus. Diga não à ignorância, diga não à ignorância. Amém, Jesus? E vamos nos aplicarmos a conhecermos mais a Deus. Agora, olha só o próximo slide. Essa ignorância que eu estou falando aqui é um tipo de ignorância, que não é o caso da igreja de Corinto. É bom explicar isso aqui. Como assim, pastor? Olha só. Essa ignorância a qual o apóstolo Paulo se refere, não é somente a ignorância de conhecimento sobre o assunto, como eu explanei até agora com vocês. Porque essa igreja já sabia sobre os dons e já se movia neles. A Bíblia fala, irmão, que essa igreja de Corinto não tinha um dom que faltasse para eles. Exemplo, imagine que você cresça numa igreja que nunca ministre sobre os dons de Deus para você. Então você vai ser uma pessoa que vai ter aquela falta de conhecimento, que é um tipo de ignorância. Correto? No caso deles, não. Eles conheciam os dons de Deus. Eles sabiam sobre os 9 dons de Deus. E eles até fluíam nos dons de Deus. A ignorância aqui que Deus está falando é a forma de como se mover neles, ou de como eles funcionam. Porque nós não devemos somente entender que existem os dons de Deus, nós devemos entender como eles funcionam. Porque quando a gente não entende como o dom de Deus funciona, a gente acaba atribuindo um dom de Deus ao inimigo, sabia? Você vê isso na Bíblia, as pessoas falando, os fariseus falando que Jesus expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu. Olha que coisa séria. Mas por que eles falavam aquilo? Eles não sabiam que Jesus estava se movendo nos dons do Pai. Que Jesus estava se movendo nos dons de Deus. Eles não entendiam. Então a gente tem que tomar muito cuidado
para a gente não atribuir as coisas de Deus ao inimigo. Porque, na verdade, Deus não imita o inimigo que sempre quis ser Deus. Coloque isso no seu coração. Às vezes você vê pessoas até que fazem matéria, como é que pode uma igreja assim, uma igreja... Não fale nada, você não entende, não fale. Não fale nada. Não fale. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou assim, gente, quando vocês forem ministrar a palavra de Deus, evite aquela euforia de ficar falando em línguas. Se for para falar em línguas, que tenha alguém que interprete. Porque o estrangeiro, quando entrar na igreja, ele não vai entender nada. E se ele não entender nada, ele não vai ser edificado. Agora, se tiver quem interprete, aí é diferente. Então, quando você for ministrar, falar, não que você não possa dar uma rajada de glória, não é isso. Mas tem lugar que é só rajada e ninguém entende nada. É só euforia e ninguém entende nada. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não são de Deus? Não, elas são de Deus. Elas não têm dons, pelo contrário, elas têm dons e muitos dons. Mas elas não sabem fluir. Deu para entender? É uma falta de conhecimento, de entendimento, de como fluir. Por isso que o Senhor falou, quando um estiver profetizando, o outro para. Já imaginou? Imagine se a gente aqui estivesse falando ao mesmo tempo. Eu pregando, você falando com fulano, você falando com ciclano, criança para lá e para cá. Aí a mãe traz o carrinho, dá na mão da criança para deixar ele em paz, e aí acaba não deixando ninguém em paz. Você imagina, você ia sair daqui, vocês iam falar o quê? Não aprendi? Nada. E o que muda a gente, irmãos, é o ensinamento. O que muda a gente é o conselho de Deus. O que muda a gente é aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Então a ignorância que Deus está falando aqui é porque eles não estavam sabendo se mover nos dons. E na verdade a falta de conhecimento sobre como se mover nos dons concedido à igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 14, Deus nos mostra como eles deveriam fluir em seus dons. Passa, o próximo. Olha o que diz. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem o quê? Revelação. Tem o quê? Língua. Tem o quê? Interpretação. Faça-se tudo para o quê? Edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou por muito, 3, ou por sua vez, e haja um intérprete. Mas pastor, então é errado falar em línguas? Não é errado. Por quê? Quando você fala em línguas estranhas, você fala e você edifica você mesmo. Você edifica. Eu não posso falar em línguas para ela. Não posso, ela vai entender nada, a não ser que ela interprete. Mas eu posso falar em línguas comigo e com Deus. Eu posso falar em línguas no microfone? Não é regra não falar. Não é isso que eu estou falando. Você pode falar. Mas já imaginou, eu começo um culto em línguas e termino em línguas? É isso que Deus está falando. É desse jeito que Deus está falando. Um dia eu vi um vídeo de um rapaz, que ele começou a pregar e falou em línguas, e pai falou em línguas, e ninguém entendia nada, e não vai entender mesmo. A não ser que tenha alguém que interprete. E fora a questão teológica, que alguns dizem que essa língua é a língua das nações. Mas a Bíblia também fala sobre a língua dos anjos. Então eu creio que a língua das nações é verdade, e a língua dos anjos também é verdade. Eu não acredito que um derruba o outro, e nem o outro derruba um. Eu acredito que o entendimento se une, e se torna um só com Deus. Porque Deus pode, muito bem, me usar para falar numa língua em que alguém entenda. Imagina uma senhora um dia, um rapaz um dia foi trabalhar na casa de um homem que era judeu. E ele estava lá, aquela coisa toda, e ele não sabia que ele era judeu.
E foi lá, começou a trabalhar, de repente, ele vira para o homem, o Espírito Santo toma a vida dele, ele começa a falar na língua dele. Na língua dele. Foi falando, 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 falando. E quando ele terminou, o homem estava de joelhos. E ele falou, por que você está assim? Aí ele levantou e falou assim, de onde você me conhece? Eu já vi gente, irmãos, que já foi pregar em aldeias, e quando chegou na aldeia, pegou o microfone e começou a falar o dialeto ali dos índios. E só via índio assim, ó, prostrado, e ele mesmo não sabia o que ele estava falando. Mas aqueles que estavam ouvindo, teve a interpretação no seu coração. Então o nosso Deus, Ele é poderoso. Diga amém, Jesus. Ele é o quê? Poderoso. E tem a língua dos anjos também, irmãos. Tem a língua dos anjos também. E eu acredito que além de ter a língua dos anjos, os anjos ainda falam todas as línguas. Ainda falo isso para você. Que língua será que nós vamos falar quando a gente estiver lá, hein? Hã? Ah, pastor, chegar lá, já pensou? Você encontrar um porteiro japonês? Mas se ele falar japonês, você vai entender. A sua mente vai ser outra. Seu corpo vai ser glorificado. São detalhes. Amém, Jesus? É que a gente se transporta. Amém, Jesus? Deus é maravilhoso. Vamos lá. Se alguém falar em língua, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Essa é a orientação certa. É que a gente às vezes fica tão assim, sabe? É uma coisa tão gostosa que a gente dá uma soltada aí. E não é errado. Amém, Jesus? Não é errado. Não é errado, não. A gente pega e solta e fala um pouquinho em línguas aqui, tal, aquela coisa gostosa, e já volta aqui e começa a ministrar e edificar a igreja. Digam graças a Deus. Continue, passa o próximo. E falem 2 ou 3 profetas. E os outros, o quê? O quê? Você sabia que toda pregação que você ouvir, você tem que julgar ela? O apóstolo Paulo fala isso. Julgar é analisar, ver se aquilo procede de Deus. Não é ser fariseu, escriba, nada disso. Nada dessas coisas, não. Ficar analisando para pegar alguma coisa, ou querer saber mais do que os outros. É para ver se aquilo procede realmente, se está fiel realmente às Escrituras. Amém, Jesus? Porque aí, gente, a gente vai se preservar dos falsos. Tudo que você for fazer tem que ter base bíblica. Diga amém, Jesus? Continue. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos? Olha só. Você tem domínio, irmão. Não diz aquele negócio de você ficou descontrolado. Você começa e você termina, você tem domínio. Quando a pessoa ela não tem domínio, a emoção já entrou, a mente já foi tomada. Deus não possui a pessoa, não. No sentido da pessoa perder a memória, perder sentido, nada disso não. O espírito do profeta se sujeita ao profeta. Amém, Jesus? Se eu quiser terminar um culto agora, eu consigo. Ai, Deus não deixou, Deus não deixa, eu não consegui. Consegue. Você consegue fazer. Porque senão Deus tira o teu livre-arbítrio, não existe isso. Então o espírito do profeta se sujeita aos profetas. Porque Deus não é Deus de quê? De confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. É a mesma coisa quando às vezes a pessoa ela vai libertar a outra. Uma pessoa passou mal na igreja e manifestou com demônio. Como é que tem que agir? Quem está na frente? Ah, é o Joaquim. Então o Joaquim está lá? Tá bom. Então o Joaquim está libertando? Tá bom. Então o Joaquim vai dar ordem.
O Joaquim vai orar. E quem estiver em volta, eu vou estar aqui só guardando o Joaquim em oração, guardando a pessoa em oração, intercedendo, ali, abençoado. Agora, você já imaginou? Um põe a mão na cabeça, o outro põe também, o outro pega pelo cabelo. Que desespero. Por isso que os inimigos fazem um show. Se a pessoa que está na frente, ela que está na frente. A outra vem, está amarrado, demônio, mão para trás, outro, mão para trás, outro, está amarrado, outro senta, outro fica em pé. O que eu obedeço? Que confusão é essa? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E isso daí é corriqueiro acontecer, viu? Verdade. É corriqueiro acontecer. Não, Deus não é Deus de confusão. Vamos lá. Eu trouxe para vocês algo que com certeza é eu acho que não tem outra figura para a gente explicar a respeito desses dons. Nós vimos aí que Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Abrimos um leque, falamos sobre outro tipo de ignorância, falamos sobre a forma que eles não estavam conseguindo fluir, né, nos dons de Deus. Agora eu trouxe essa figura do candelabro, porque a figura do candelabro, ela vai nos ensinar muito bem um equilíbrio que o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Mas vamos lá, olha o que diz. Agora vamos aprender sobre os 9 dons do Espírito Santo. Para expor melhor esta questão, trago a figura do candelabro, citado em Zacarias capítulo 4. O candelabro tem 7 hastes, uma central, com 4 amêndoas. E depois 3 em cada lado, com 3 amêndoas. Então são 7. Uma central, 3 de um lado, 3 do outro. Depois nós vamos ver a figura lá. Trazendo 9 amêndoas, um de um lado e 9 do outro. Indicando os 9 dons, segundo os estudiosos, e o que mais? E os 9 frutos do Espírito. O que isso mostra para a gente? Um cristão, ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Irmãos, eu conheço muita gente que tem dom, mas não tem caráter. Vou falar de novo. Eu conheço muita gente que tem dom, mas não tem o quê? Caráter. E para Deus, o que mais vale é o caráter. Porque ele fala, você conhece a árvore pelo fruto, e não pelo dom. Tem muita gente que com dom em tudo, vai queimar no inferno. Verdade. Isso está em Mateus capítulo 7. Muitos chegarão diante de Deus e falar, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Operação de maravilhas, dons. Curamos enfermos, poder da fé. Dom da fé. Expulsamos demônios. E o Senhor disse que abertamente dirá a essas pessoas, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Deus chama de malditos. Quando uma pessoa ela recebe um dom, esse dom ele tem que ser usado para o propósito dele. Essa palavra conheci que eu citei aqui para você, é a mesma coisa que intimidade. Trazido do original, intimidade. Ou seja, a pessoa tem um dom, mas a intimidade dela é com o demônio. A intimidade dela é com a prostituição. A intimidade dela é no adultério, a intimidade dela é na fornicação, a intimidade dela é na mentira, a intimidade dela é com engano, a intimidade dela... Deu para entender? Ou seja, nós temos que nos relacionarmos com Deus. A Bíblia fala, irmãos, andar em espírito. Andar em espírito não está falando somente de dom, está falando de caráter. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo e ela flui nos dons e no caráter de Deus, essa pessoa realmente
ela está alinhada com Deus. Deus nos chamou não para imundícia, Deus nos chamou para santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Cuidado com esse negócio de hipergraça, tudo pode. A Bíblia fala que eu tenho que servir a Deus com o meu espírito, com a minha alma e com todo o meu corpo. A Bíblia fala que o meu corpo e o seu corpo não nos pertencem. O meu corpo e o seu corpo são templos do Espírito Santo. E pertencem a Deus e não a nós. Então, eu não tenho esse negócio que eu vou fazer o que eu quero com o meu corpo. Pelo contrário, a Bíblia fala que se eu destruir o templo do Espírito Santo, eu serei destruído por Deus. Nosso corpo é para glorificar a Deus, nossa alma é para glorificar a Deus, nosso espírito é para glorificar a Deus. Diga amém, Jesus. Tudo que é em mim, tudo que é em você é para glorificar a Deus. Olha só, aqui ó, essa haste central representa a Deus. Ele é o centro de tudo. Na haste central tem 4 amêndoas. 4 amêndoas na haste central. 4 é um número frutífero. Nas outras, existem 3 amêndoas nas outras. 3 é o número de Deus. Pai, Filho e o quê? Aí você pega essas 3 de cá e 3 de lá, dá 3, 6, 9. E as de lá? 3, 6, 9. Equilíbrio. 9 frutos e 9 dons. 9 frutos e 9 dons. Esse tem que ser o nosso alvo. Eu quero andar em espírito. Eu quero viver em espírito. Eu quero andar na presença de Deus. A nossa maior luta, gente, não é contra o diabo. A nossa maior luta é contra a nossa própria natureza. É contra a nossa carne. Por isso que o Paulo diz que eles bufeteavam a carne dele. Eles murravam a carne dele. Ele morria dia a dia para viver a glória de Deus na vida dele. Na vida dele. Essas 3 hastes que representam os 9 dons, nós podemos, para entender melhor esses dons, dividir em 3 grupos de 3. Olha que interessante. 3 grupos de 3. Pode passar. Pode passar. Vamos falar um pouco da amêndoa antes. Jeremias 1:11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Lembra da vara de Arão? É essa daí. Aqui, Deus mostra para ele uma vara de amendoeira, dizendo que aquilo significava fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, trazendo a cura como antídoto contra tudo o que a serpente havia deixado de veneno na vida das pessoas, irmãos. Irmãos, a amêndoa, ela era usada contra a mordida de uma serpente. Era um antídoto. E você pode observar 3 amêndoas em cada haste. Ou seja, a assinatura de Deus. Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E quando que ele chegou na nossa vida? João 10:10 mostra que antes de Jesus na nossa vida, chegou um ladrão. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Olha o veneno dele aí. Roubar, matar e destruir. Aí ele fala: mas eu vim. Eu sou a cura. Por que Deus deixou os dons para nós? Porque Ele quer que nós alcancemos a libertação. Porque Ele quer que nós sejamos curados. Porque Ele quer que nós sejamos libertos. É por isso.
Então a igreja tem que assumir os dons de Deus e começar a se mover neles. Tem que começar a se mover. Está doente? Estou doente, pastor. Então vamos lá, o dom da cura. O dom da fé. Operação de maravilhas. Operação de maravilhas é diferente do dom da cura. Operação de maravilhas é mais ou menos andar sobre as águas. São coisas que você vai contar que ninguém vai entender. Tem um pastor que contou aí que ele nadou no meio dos tubarões. As pessoas riem dele, eu não rio não. Eu não dou risada não, porque é a obra que ele está fazendo. Dou risada não, por quê? Porque eu sei que existe operações de maravilha. Se eu for rir dele, eu tenho que rir de Moisés também. Eu tenho que rir de Eliseu também. Ou você acha que Eliseu era um anjo? Você acha que Eliseu era um anjo de asa? Ele era um homem, irmão, com as mesmas paixões que nós. Elias também. Elias também. Então a gente tem que parar de julgar. E se a pessoa está contando mentira, é ele e Deus, mas eu não estou acreditando nele, eu estou acreditando no que Deus pode fazer. Pegou aí? Eu estou acreditando no que Deus pode fazer. O que Deus não pode fazer? Um dia, eu estava no batismo, eu acredito que ali foi a operação de maravilhas. Lembrei agora disso. Riacho Grande, nós tínhamos batizado, junto com a região, lá com os outros pastores, 250 pessoas. Foi uma festa. Teve até um caso engraçado, que era o do José. Deixa eu contar aqui para descontrair um pouquinho. O Zé, irmãos, ele gostava de uma cachaça e gostava de ir na casa das primas. Você sabe o que é a casa das primas, né? Gostava de ir nesses lugares. E eu falava, Zé, você precisa parar com isso, Zé. E precisa parar, Deus vai preparar uma pessoa boa para você, Zé, e tal. Bom, hoje ele é casado, é obreiro, ele é abençoado, graças a Deus. E esse Zé, no dia do batismo, ele estava lá sem camisa, andando lá, correndo lá, e o Zé correndo. E eu falei, o Zé lá, glória a Deus, o Zé veio batizar, e o Zé lá correndo. Eu falei, e aí, Zé, o que você vai batizar hoje? Ele falou, vou, pastor. Nem dormi essa noite. Falei, sério, Zé, orando, se consagrando? Não, foi me despedir do mundo. Ô Zé, você é doido, Zé. Não, pastor, mas eu não vou mais não. Essa noite foi a última, já não vou te batizar. Não, pastor, você vai me batizar sim, eu não vou mais não, estou falando sério. Aí fui, batizei, graças a Deus ele se converteu, virou obreiro, foi uma benção. Vai pegar isso aí não, pelo amor de Deus. Aí depois a gente fez um churrasco lá, não, acho que foi piquenique que a gente fez lá. Aí nós estávamos passando, tinha uma parte assim do lago, do rio, e rio você sabe que é muito perigoso, né? Tinha uma parte do rio e a água estava abaixo do joelho. E estava quente, irmão, quente. Eu falei para minha esposa, o Vanderson estava nesse dia. Eu falei para minha esposa, eu vou dar vou me lavar aqui. Irmãos, eu abaixei assim, joguei meu corpo na água assim, ó, no raso. Irmãos, era um buraco. E eu não sei nadar muito bem. De 100% você coloca uns 20. É o nado âncora. Quando o Senhor fala para mergulhar no oceano do Espírito, é mais ou menos assim. Então eu afundei. Agora, irmãos, quando você se prepara para afundar, você já tem uma reserva de fôlego. E quando você não se prepara? Irmãos, eu afundei. Só vi eu ouvir a Fabiana falar assim, Vanderson, o pastor afundou, Vanderson. O Vanderson falou assim, eu não sei nadar também. Se eu for lá, eu fico. E aí, irmãos, eu afundei diante de Deus, eu olhei assim, abri o olho, tudo escuro. Veio uma voz no meu espírito assim, diz assim, ó, calma. Bate os pés e bate as mãos. Bate os pés e bate as mãos. Bate os pés e bate as mãos. E eu fui. Diante de Deus, até hoje eu não sei como eu não me apavorei. E eu não sei como eu não bebi um gole de água. Eu tenho certeza que foi uma operação de maravilhas, porque depois de um mês, eu estava libertando uma moça chamada Márcia. Um dia ela vai vir aqui, ela vai contar a história dela. E quando essa mulher manifestou com o demônio,
O demônio falou assim: era para você ter morrido aquele dia. Eu tinha 31 anos na época. Eu falei: que dia? Naquele buraco que eu preparei para você. Mas o teu Deus te tirou de lá. Depois de mais um mês, teve uma festa nesse lugar aí. Uma pessoa caiu naquele buraco, a pessoa sabia nadar, era bombeiro e morreu. Aí o dono veio e falou: pastor, sabe aquele... Eu falei assim: o cara morreu lá. Ih, rapaz, você não cuidou lá? Esqueci de avisar, morreu. Eu falei assim: mas o que falaram lá? Os bombeiros falaram que quem cai ali não sai não. E eu lembro que o demônio manifestado, ele falou assim: eu prefiro perder você. Você eu já perdi. O que eu não quero perder são aqueles que você vai ganhar. Pegou aí? Sabe quem são esses? É você, abençoado. Fala para o seu irmão: é você, vaso. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Que Deus nos colocou para cuidar de vocês com a palavra dEle. Diga amém, Jesus. Com a palavra dEle. Então, vamos ter esse equilíbrio. E vamos andar nos dons, mas vamos nos mover no caráter de Deus também, fazendo a vontade dEle. E permitindo que essa trindade que habita em nós, Pai, Filho e Espírito Santo, habita em nós. Quando você recebeu Jesus, você não recebeu só Jesus, você recebeu os três. Amém, Jesus? Flua nos dons e flua no caráter de Deus. Esse candelabro também nos ensina que a obra de Deus deve ter o acompanhamento dos dons e do caráter, como eu falei. Pois não somos devedores da carne, para andarmos segundo a carne, somos devedores ao Espírito de Deus, para andarmos segundo Ele. Sendo assim, seremos recebidos como filhos em sua presença. Continue. Próximo. Hoje na nova aliança temos que nos atentarmos aos ensinos de Deus. Pois, da mesma forma que os sacerdotes tinham, isso aqui é importante, que fazer a manutenção do candelabro para a lâmpada não se apagar, em Êxodo 27, do 20 ao 21 fala isso, nós devemos manter o fogo do Espírito aceso dentro de nós, por meio da leitura da palavra, da oração, jejum e o quê? E obediência. Irmãos, passa, vai mais um. Olha só o que diz em Êxodo 27 e 20, falando desse assunto ainda. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, que é o candelabro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Diga amém, Jesus? Ou seja, Deus não queria, de forma nenhuma, que as lâmpadas do candelabro se apagassem. E quem fazia essa manutenção? Os sacerdotes. Na nova aliança, o que diz Apocalipse? Diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, e nós somos reis e sacerdotes. Nós temos um duplo ministério, reis e nos fizestes reis e sacerdotes. Você tem um ministério de rei e de sacerdote. Você tem a sua vida, tem o seu trabalho, você tem as suas coisas, você tem a sua vida espiritual. Então você tem os dois sobre a sua vida. Agora, esse ministério de sacerdote, ele não pode ser negligenciado, como o de rei também não. Ele não pode. Uma certa feita, quando nós estávamos com a Rede Super, começando, uma irmã teve uma visão comigo, que eu estava numa ponte, né? E eu estava no meio dessa ponte, diga assim, no meio. Embaixo da ponte passava um rio. Perder de vista. E rio você sabe que ele só vai. Alguém volta na vida, irmãos? Não. Só o quê? Vai. Né? E daqui para trás, a água estava suja. Daqui para frente, a água estava limpa. Quando você fala de lado direito, Provérbios fala que lado direito é o lado espiritual. E o lado esquerdo é riqueza e honra. Eu estava onde? No meio. Ou seja, nós não podemos ser fanáticos em nada. Porque tem gente que depois se converte, ele esquece o lado esquerdo, irmão. É ou não é? Ele só quer viver aqui, do lado.
Aí começa a orar, jejuar, aí não se depila para o marido, e começa a orar, jejuar. É verdade, não é verdade? Tem gente que chega a fazer jejum que não escova nem os dentes, nem pergunta para o marido se pode fazer jejum. Você sabia que você só pode fazer se ele permitir? Que coisa, hein, irmão? Mas vamos lá. Aí começa a orar, jejuar e quer viver na igreja e tal, e não cuida das coisas que tem que cuidar. Isso pode ser o marido também. A mesma coisa. Existe uma responsabilidade de administrar o lado esquerdo ainda. Que são as coisas naturais da vida. Por isso que eu fico, irmãos, assim, chateado quando eu vejo uma pessoa falando assim, não, Deus não se preocupa com a prosperidade. Opa, quem que falou isso? Quem que falou isso? Quem que falou isso? Então você não se preocupa, irmão, que ele me leve para cá logo e me leve embora. Porque como é que ele quer que eu esteja aqui e eu seja derrotado aqui? Se aqui é riqueza e honra. Riqueza e honra. Riqueza e honra. Deus me abençoa aqui. Tudo flui do mundo espiritual para eu viver o melhor de Deus aqui também. Aqui também. E ela falou assim, olha, do lado direito do Senhor, tinha um homem, no olho dele tinha o globo terrestre. E do lado esquerdo do Senhor, tinha a pessoa que financiava a obra de Deus. Irmãos, desse lado aqui, já está tudo certo. Desse lado aqui, alguém tem que ajudar. Todo homem de Deus precisa que Deus esteja com ele e que pessoas estejam com ele. Porque tudo é pago, irmãos. Ninguém, nada é de graça. Amém, Jesus? Tudo é pago. Aí tudo bem. Aí a pessoa falou assim, pastor, engraçado que o senhor olhava assim para frente, e o senhor só falava depois que ele falava no seu ouvido. Isso eu contei para poucas pessoas, irmãos. Isso é uma intimidade minha com Deus. Quando ele falava no seu ouvido, o senhor falava. Só que era engraçado, pastor, essa pessoa estava se convertendo ainda, e Deus estava dando esse dom para essa pessoa. É engraçado, pastor, que da sua boca saía pães, mas não era esse pão que a gente compra na padaria. Era um pão tipo pão sírio, um pão asmo, um pão sem fermento. E saía craquelado, saía um monte, uns pedacinhos e ia levando assim, ó. E aí, quando saía, não tinha ninguém na sua frente. Ninguém. Eu olhava assim, não tinha nenhuma alma viva na sua frente. Quando saíam esses pães, veio uma nuvem de passarinhos e pegaram esses pães com os pezinhos deles e voaram para bem longe e soltaram. Quando soltaram esses pães caíram na mão de pessoas. Caíam na mão direita. Olha os detalhes, olha o que é uma revelação de Deus, para você entender, olha os detalhes. Caíram na mão direita das pessoas. Muitas pessoas pegavam esses pães e comiam. Outras pessoas, outras pessoas eram atacadas. As pessoas vinham e derrubavam o pão da mão das pessoas e pisavam no chão. Irmão, fala para mim, quando você ouve uma palavra, parece que o Satanás não prepara alguém para tentar colocar coisa na sua cabeça? Quando ele não vê, ele manda o amigo dele. Eu falei, são as pessoas que vão ouvir a palavra pela televisão, e outros vão tentar, arrancar a palavra da mão deles. Olha como que é espiritual o negócio. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. É mesmo. Aí, irmãos, ia falar um negócio aqui, mas que eu lembrei, mas não vou falar não. Aí depois, ela falou assim, o senhor depois pegava, pastor, esse pão, e todas as pessoas que tinham esse pão na mão. É importante o compromisso com a palavra, viu, gente? Cuidado com a hipergraça, hein? Todos que tinham esse pão na mão, ia atrás do senhor, e o senhor passava por uma água cristalina e por um arco-íris. Por um arco-íris. E o senhor passava, eu não sabia o que tinha lá dentro, mas era muito bonito. Então olha quantas pessoas que serão alcançadas através da Rede Super. Porque eu questionei, falei, nossa, mas eu estou pregando na ponte para quem?
Aponte a televisão. Aí hoje eu tive uma reunião com o diretor de uma televisão, que está trazendo uma televisão aberta para cá. Nós fizemos uma parceria e nós vamos ter 2 horas de programas diários na Rede TV, aqui em Campo Grande. Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, vai abrir em Dourados, Ponta Porã. Aquela região de São Paulo todinha ali colada em Três Lagoas. Pela parabólica em todas as fazendas. Aí eu te falo, vê se não é Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Isso é uma operação de maravilhas. Deus me deu uma palavra um dia e falou assim, ó, no momento mais difícil, Deus falou assim, ó, não se esconda uma candeia acesa debaixo de uma cama. Pega ela e coloca no velador. Quem está colocando a gente no velador? É Ele. É Ele. E é para você, fala igual um amigo, glorificar. Glorificar. E eu falei para minha esposa, eu falei, engraçado, né, filho? Enquanto tem gente que quer enterrar a gente, Deus quer mostrar. Tem gente que quer matar o nosso ministério, e Deus quer mostrar. Não deixa Deus mostrar. Mostrar a glória dEle, mostrar o que Ele está fazendo, mostrar o que Ele vai fazer. Esse rapaz até falou para mim assim, pastor, o senhor tem intenção de abrir igreja em Corumbá? Eu falei, tenho intenção de abrir no Brasil inteiro, e você vai me ajudar. Eu falei para ele. E nós vamos fazer a obra de Deus. Vamos levar o Evangelho. Em nome de Jesus, vocês nunca vão decepcionar comigo, para a glória de Deus. Confiança que vocês têm depositado em nós. São 21 anos que nós estamos falando de ministério. E vamos prosseguir na presença de Deus, para a glória do Senhor. E ore por nós. Amém, Jesus? Ore por nós. Orem por nós. Passa o próximo, por favor, querido. Olha só o que diz Tessalonicenses 5,19. Não extingais o quê? O Espírito. Ou seja, não apagueis o Novo Testamento. Assim como no Velho, nós tínhamos que fazer a manutenção, no Novo também. Aí como que fazemos essa manutenção? Eu falei lá. Oração, jejum, leitura da palavra e obediência. Irmão, 4 coisas que se você fizer, você vai sempre estar aceso com Deus. Nós vamos fazer um ato de fé domingo aqui, ó. Vamos fazer. O ato de fé, ele vem só para provocar a igreja, para a igreja agir, para Deus operar. Tem gente que só foca em ato de fé. Não. Você tem que focar em oração, jejum, palavra e obediência. Quando vier um ato de fé, só vai ser assim, ó, só vai ser tipo assim, ó, uma direção para você fazer aquilo e Deus fazer com que uma bênção alcance a sua vida. É isso que acontece. Amém, Jesus? É isso que acontece. Pode passar o outro. Pode passar. Os 9 dons podem ser divididos em 3 grupos, como eu falei lá, quando expliquei sobre o candelabro. Primeiro grupo, o dom da revelação. Tem dom da revelação? Tem. Tem dom da revelação. Tem adivinhação também? Sim ou não? Tem. Mas como é que eu vou saber, pastor? Calma, nós vamos saber. Tudo que Deus faz está de acordo com a palavra dEle. A revelação, quando ela vem, ela não vem para dar um norte, para dar uma direção, ela vem para confirmar. Algo que pela palavra Deus já falou com você. Algo que você já está nela. Deus me deu uma palavra. Não se coloca uma candeia acesa debaixo de uma cama, mas no velador para dar luz a todos que estão em casa. Depois veio a revelação e confirmou. Mostrando que estávamos no caminho. Humanamente falando, sem condições. Mas pela palavra nós colocamos os pés e Deus foi colocando o chão. É assim que acontece.
Aleluia, irmão. O dom da revelação é composto pela palavra da sabedoria, pela palavra do conhecimento e pelo discernimento de espírito. O dom de poder é composto pelo dom da fé, pelo dom da cura e pela operação de maravilhas. E o dom da fala é pela profecia, línguas e interpretação de línguas. Amém, Jesus? Agora, vamos explicar eles agora. Como Deus fala conosco? Primeiro, vamos ver como que Deus se revela. Né? Como é que Deus se revela? Como é que eu vou saber que é Deus falando comigo? Que antes da manifestação do dom, você tem que saber se a revelação veio de Deus. Amém, Jesus? Vamos lá. Através de um testemunho que interior, pois Deus testifica em nosso espírito que nós somos o quê? Seus filhos. Lá em Atos 27, nem precisa ir lá, não vai demorar muito, depois você vê. Eu coloquei no grupo lá essa lição já. E quem não está no grupo, procura um obreiro, dê o seu telefone, a gente coloca você no grupo também, tá bom? Para você ter a matéria para você depois estudar. Você pode até depois ver na reprise pelo Facebook ou pelo YouTube, e você estuda também ali, vai ficar maravilhoso, né? Ali fala que o apóstolo Paulo, ele fala assim, vejo, irmãos, que a navegação vai ser incômoda, e nós vamos ter perdas, podemos ter perdas, não só o navio, mas até a nossa vida vai estar em risco. Esse vejo, não é vejo de visão, é o famoso sentir de Deus. É o famoso sentir de Deus. Quando a pastora, por exemplo, lembra de terça-feira, que eu falei que ela me deu uma palavra no carro, e Deus me trouxe 2 versículos, dois textos. Naquela hora Deus trouxe no meu testemunho interior, que era aquilo que eu precisava falar para a igreja. Deus se revela através de um testemunho interior. Agora, sempre quando Ele se revela, você sabe que é Deus. Você sabe que é o Senhor. Aqueles homens, eles não deram atenção. E por eles não darem atenção, eles pagaram um alto preço. Eles perderam o navio, não perderam a vida, porque depois Deus se revela a Paulo, agora em visão. Então Deus se revela também em visão. Tem gente hoje, igrejas hoje, que condena isso. É porque o povo se perde muito nessas coisas. Se você fizer um culto da oração, é meia dúzia. Se fizer um culto da revelação, misericórdia. A igreja enche, lota, mas às vezes é um povo sem compromisso, é um povo sem entendimento, é um povo que só quer aquilo. Se alguém pregar naquele dia e não revelar, o culto para ele não foi o culto. Um dia uma pessoa chegou em mim depois do culto, pastor, só ora por mim. Eu falei, ora, o senhor já ouviu a palavra, já fiz a oração, já passei tudo que tinha que passar. Ora. Pastor, Deus falou hoje, falou, amém. Quando eu orei, a pessoa ela fechou o olho assim, recebeu a oração. Quando terminei de orar, ela abriu o olho e falou assim, e aí? E aí o que, vaso? Deus não falou nada não? E aí? Então tem muita gente, irmão, que é criança ainda, sabe? E só fica atrás disso. Aí não tem uma vida com Deus, está cheio de promessas e não se cumpre nada. Viram pessoas frustradas, e muitas coisas não se cumprem na vida dessas pessoas, por causa que elas levam uma vida totalmente fora da presença de Deus. O diabo rouba completamente a semente que foi plantada. Rouba. Vida com Deus é oração, jejum. Vida com Deus é ler a Bíblia. Vida com Deus é obediência à palavra. Diga amém, Jesus? É obediência à palavra. Eu tive muitas profecias na minha vida, todas elas se cumpriram. Todas elas, a maioria delas, no meu caso, relacionada ao ministério. Mas se eu saísse da igreja, ia se cumprir? Então, o mundo espiritual se move
Quando a gente se move. Quando a gente se move. O pessoal pode ter um monte de revelação, um monte de palavra. Mas se ela quiser sair da igreja, trair a mulher, fazer um monte de coisa errada, em vez de vir bênção, vai vir o quê? Ah, deu mal, o senhor não falou? É o que eu queria para você, filho. E não só falei aquilo, como na minha Bíblia tem mais de 30 mil promessas liberada para você, mas você não se comporta como quem quer viver as minhas promessas. Então cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Deus fala através de um testemunho interior. Deus fala através do quê? De sonhos. Por quê? Como o Senhor, como o sonho de Faraó, uma revelação. Foi ou não foi uma revelação? Sim ou não, gente? Sim. Faraó teve um sonho. Das 7 vacas magras, e das 7 vacas gordas, e das 7 vacas magras. Fartura e fome. Irmãos, olha o que Deus profetizou, olha o que Deus falou, profetizou. Fartura e o quê? Quando Deus estiver te dando bastante coisa, abre o teu olho. Não sai queimando, não. Guarda o quinto. Guarda o quinto, porque a gente não sabe o que vem amanhã, irmãos. A gente não sabe o que vem amanhã. Quantas pessoas viveram de uma forma completamente desregrada. Algumas tiveram algumas condições de fazer e de ter até mesmo uma resposta de Deus para esse momento difícil que passou. E queimaram, tiveram direções erradas. É verdade ou não é, gente? É. Irmãos, a administração de Deus da nossa vida está na nossa mão. A gente tem que administrar com o Espírito de Deus. Com as bênçãos de Deus. Então Deus fala através de um testemunho interior, Deus fala através de sonhos, e Deus fala também através do quê? Através de visão. Ananias é o discípulo nesse caso aí, que teve a visão de ir até Saulo para orar por ele, em Atos 9. Deus mostra para Ananias, que era um discípulo do Senhor, onde estava Saulo, mostra para Saulo que Ananias ia chegar lá. Ananias chega, põe a mão na cabeça dele, ele é cheio do Espírito Santo, que é as escamas dos olhos de Saulo. O Senhor muda completamente a vida de Saulo naquele momento, e depois a gente conhece ele como o grande apóstolo Paulo. E foi o quê? Uma revelação. Você sabe o que eu entendo como revelação, atos de fé, tudo isso? Eu vou explicar para vocês a minha visão. A visão do ministério. Prioridade. Bíblia. Bíblia é a prioridade do cristão. Prioridade. As outras manifestações de Deus têm que estar de acordo com a prioridade. Amém, Jesus? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não tiver de acordo com a Bíblia, não é de Deus. Porque ainda que um anjo dos céus, disse o Paulo, pregue um outro evangelho, um evangelho que não seja este anunciado por nós, por Jesus e pelos seus discípulos, seja esse evangelho anunciado por esse anjo tal, amaldiçoado. Por isso que não existe evangelho segundo fulano de tal, não existe isso. Não, pastor, mas o fulano escreve tudo ali, psicografa tudo ali, não, pastor, é o evangelho segundo fulano de tal. Fulano de tal é maior do que Jesus, irmão? Fulano de tal não é maior do que Jesus. Ninguém é maior do que Jesus, irmãos. Jesus é Deus nos céus, na terra e debaixo dela. Então, quando alguém tem alguma experiência, eu falo, calma, cuidado. Toma cuidado. Que propósito há nisso? Para que Deus está mostrando isso? Cuidado, que eu conheço espírito do engano, tem espírito do fanatismo. Cuidado. Se firma na palavra. Começa a ler a Bíblia, orar, buscar Deus. Se você não estiver entendendo, fala com Deus. Ou até repreende. Se for de Deus, continua. Se não for de Deus, não continua. Mas as coisas de Deus são claras. As coisas de Deus são nítidas. As coisas de Deus não há confusão e há propósito.
dos céus sobre isso. E hoje eu vou falar para vocês, posso falar? Hoje é muito fácil, irmão, se eu quiser revelar aqui hoje. É só eu passar o dia olhando seu Facebook. E tem gente fazendo isso, viu? Você não percebeu não, irmão, que com o crescimento da rede social cresceu as revelações? Cuidado. Cuidado. Um dia eu cheguei para uma moça e falei assim, olha, eu estava no culto, eu tenho cuidado de falar assim, eu estava no culto, eu tinha perdido um neném. Eu estava aqui no culto, enquanto o pastor pregava, Deus falou no meu espírito algo, eu acredito que seja de Deus. Se for, você recebe. Porque, irmãos, eu fiquei assim até para entregar, para falar, porque ver aquele testemunho no meu interior, mas era uma coisa muito séria. A pessoa tinha acabado de perder uma criança. Imagine você falar para a pessoa uma data em que a pessoa ia estar com a criança nos braços, sendo que a pessoa estava toda fragilizada porque tinha acabado de perder uma. Eu falei assim, até o dia 31 desse ano de dezembro, se for de Deus que eu estou falando para você, você vai estar com a criança nos braços. Aí eu fui e contei para uma pessoa, que era um profeta. Eu falei, fulano, você acredita? Só que ele não sabia que eu tinha contado para a pessoa já. Eu falei, você acredita que eu senti no meu espírito isso, isso e isso? Deus me usa mais na palavra, assim, mas Ele é Deus, né? Então, eu entreguei para a pessoa. Eu senti de Deus isso. Aí, de repente, estou lá indo com a pessoa, ele chega perto da pessoa, pega na mão da pessoa, começa a orar e fala assim, ó, até o dia 31 de dezembro Deus vai te dar. Oxê, ladrão de glória. Glória de Deus, mano. Foi aí que a casa começou a cair, que eu comecei a cortar, comecei a sair fora. Por quê? Porque eu valorizo mais o caráter do que o dom. Eu valorizo mais o caráter do que o quê? Do que o dom. Então, cuidado. Todas as manifestações dos dons do Espírito Santo não ferirá as Escrituras. Pelo contrário, tudo deve estar em concordância com a Bíblia. Caso isso não aconteça, a pessoa pode estar diante de um espírito de engano ou de falsos profetas, como vemos nos dias atuais e nas redes sociais. Toda revelação de Deus vem com a verdade, jamais Ele iria falar para as pessoas o que menosprezam, que elas terão paz, porque, toda revelação de Deus vem com verdades, e jamais Ele iria falar para as pessoas que o menosprezam, que elas terão paz, porque isso está contradizendo a palavra. Ou seja, Jeremias, né? Jeremias fala isso. Ai daqueles profetas, não os enviei. Que profeta? Aqueles que falam ao povo que me despreza que eles terão paz. Eles não terão paz. Pastor, mas isso é velha aliança. Tá bom. João 3 diz assim, ó. Aquele que recebe o filho não perece, mas aquele que despreza o filho perecerá. Então como é que a pessoa despreza, irmão? Despreza e vai ter paz? Fala para mim aonde? Aonde? O profeta verdadeiro de Deus, ele exorta também. Sabia disso? Ele exorta. Ele chama e fala, ó, é assim, eu já vi um caso. Ó, você está assim, 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 abre o teu olho. A pessoa não abriu. Acabou o casamento, acabou tudo. Esse negócio de bajulação de ego, irmãos, não é com Deus, não. Estuda sobre Daniel, você vai ver a profecia que o Daniel deu. Quando Deus fala algo, irmãos, é para a gente mudar naquela hora. Se a gente se arrepende, se a gente muda, você não vê a pastora? Ela duvidava, não duvidava? Não tinha nada, não era batizada. Quando ela pediu perdão, ela mudou o mundo espiritual em favor dela. Logo o Espírito de Deus veio e se apoderou dela. E glória a Deus por isso.
Já vou terminar, tá, pessoal? O nosso Pai é um Deus justo, então não se engane, pois surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Continue. Esses falsos profetas falam de visões do seu coração e não da boca do Senhor, pois constantemente falam aos povos que desprezam o Senhor, que eles terão paz, e na verdade eles perecerão. Porque é isso que sucede, o desprezo à palavra de Deus, né? Quem despreza a palavra, perece. Os dons da revelação, palavra da sabedoria, ou seja, o primeiro grupo, né? Que é o dom da revelação. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Vou explicar a grosso modo aqui para a gente já terminar. É uma revelação seguida de conselho. Palavra da sabedoria, você já entendeu como que Deus revela, né? Testemunho interior, visão, sonho, leitura da palavra, testemunho interior. Deus se revela. Você entendeu? Entendi. Agora, como é que você vai se mover nessa revelação? Como é que você vai se mover nela? Por exemplo, se Deus te mostrar algo e Ele te dá uma orientação, vai te dar uma direção para você falar para a pessoa, aconselhar aquela pessoa, está manifestando em você uma palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria não tem a ver com palavras sábias. Existem muitos homens sábios no mundo que sabem dar conselhos. A palavra da sabedoria é uma ação divina. Amém, Jesus? É uma ação divina, quando Deus revela algo e Ele vem e dá a orientação, Ele dá a instrução, Ele fala para a pessoa dizer para outra o que ela tem que fazer. Exemplo, quando Deus deu um sonho a Faraó, Deus entregou a ele uma revelação, correto? 7 vacas gordas e 7 magras, sendo interpretada por quem? Então nem sempre quem tem a revelação, pode ser que tenha o quê? A interpretação. Irmãos, eu cuido de pessoas que têm revelação, mas não têm interpretação. Pastor, eu tive isso, isso e isso. Eu falei, é isso, isso, isso e isso. Mas pastor, está na Bíblia? Tá. Aqui, aqui, aqui e aqui. É de Deus. Pode falar. É desse jeito. É fantástico, irmãos. E em todo o meu ministério, eu vi 2 pessoas, somente. 2 pessoas. Em que a palavra não vi cair por terra. 2 pessoas. Em todo o meu ministério. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente é usado por Deus e às vezes a gente tem a necessidade de usar a Deus. De usar a Deus. Quando você abre a tua boca e você prega um versículo que seja, Deus já está te usando ali. Se Ele não te mostrou mais nada, é porque é aquilo que Ele tinha para aquele culto. Não força a barra. Amém, Jesus? Não força. Sendo interpretado por José, o qual estava no cárcere preso injustamente. Deus tirou ele do cárcere, deu a interpretação para ele. No momento em que José interpreta o sonho, logo ele traz um conselho. É verdade ou não é? Ele interpreta o sonho e dá um conselho para que ele levantasse um administrador e que no período de fartura armazenasse 1/5 da colheita, para que todos pudessem enfrentar o momento de fome, sem sofrer danos. Então, o José, ele teve a interpretação, e ele falou, se o Senhor me permitir, Faraó, eu tenho um conselho para te dar, palavra de sabedoria. Vai vir 7 anos bons, depois 7 anos ruins. Se nós sabemos que vai vir os 7 anos ruins, vamos então, na hora da colheita, guardar 1/5. Vamos armazenar. Vamos guardar. E aí, quando vier os 7 anos de seca, de fome, a gente vai ter. E olha, que não foi só para eles não, eles foram usados por Deus até para abençoar Canaã. Até para abençoar Canaã. Então, essa revelação vem seguido de uma interpretação, que vem seguido de conselho. Você vê confusão aí? Sim ou não?
Não. Se cumpriu ou não se cumpriu? E foi para edificação ou não foi? Foi. O que mais? Vamos lá. Olha lá. Eu vou pular essa parte que vocês já entenderam. Próximo. A palavra de sabedoria está atrelada ao futuro. Ou seja, Deus não mostraria algo para uma pessoa para simplesmente mostrar. Deus não é fofoqueiro, não é verdade? Ele tem um propósito com isso. Seja livrar de algo, preservar a vida ou direcionar a pessoa. Então, quando Deus mostra alguma coisa, Deus não mostrou para a gente ficar só sabendo. Eu sei. O cara vai se arrebentar lá, você vai ver. Deus mostra para a gente chegar lá e falar assim, fulano, vem cá. E sem show. Fulano, vem cá. Ó, Deus mostrou isso. Uma pessoa chegou para outra e falou assim, ó, fulano, você vai viajar? Vou. Não vai não. Por que não? Porque Deus mostrou que tem um laço para você. Não vai não. Porque Deus tem mostrado algumas coisas e eu tenho avisado pessoas. E tem sido assim, batata, o negócio tem. E quantas pessoas não estão sendo preservadas com isso que Deus tem me usado para falar pela misericórdia de Deus? Então não vai não, eu sou um atalaia, eu sou um avisador, um vigia, aquele que vê antes de acontecer. O profeta no Velho Testamento, ele era conhecido até como vidente, chamado de vidente. Ele era chamado de vidente, mas era profeta. Ele falou, não vai não. A pessoa falou assim, até parece que eu não vou curtir o meu feriadão só porque fulano falou. Voltou com um carro na cegonha, filho. Voltou com um carro na cegonha. Então você vê, é uma palavra de sabedoria. Deus mostrou e Deus avisou. Deus avisou. Houve um conselho. E quando há um conselho, não deve ser desprezado. Amém, Jesus? Porque, irmãos, isso é um cuidar de Deus maravilhoso. Maravilhoso. Quantas vezes Deus me avisou? Quantas vezes Deus não falou algo? Tem um dia que eu saí da igreja, irmãos, ali na Zarã, em vez de eu subir a Zarã, Deus mandou eu ir pelo outro lado, por um outro caminho. Por um outro caminho. Não vá por aqui. Eu não sei o que estava me esperando. Eu não sei que doido que ia cruzar o farol. Eu não sei que doido que ia vir atrás de mim. Eu não sei. Então Deus, Ele avisa a gente. Amém, Jesus? Deus avisa a gente. Deus mostra. E a palavra do conhecimento? É uma mera informação. E quando isso acontece, a pessoa busca em Deus o entendimento, baseado no entendimento da palavra, para depois agir sobre a revelação. Então, a palavra do conhecimento, ela já não tem um conselho, ela é uma mera informação. É algo que Deus te mostra, que está ligado a algo que Ele já está construindo na sua vida. Então, quando Ele te mostra, o seu coração já vai para a palavra. E você busca, e no seu espírito Deus já te fala por que Ele mostrou aquilo. Por exemplo, semana passada nós fizemos afronta, né? Guerra, não foi? E foi e tal, e eu estava na guerra. E eu vim terça-feira eu queria mais guerra. Uma pessoa pega e fala assim, pastor, engraçado. E no domingo, quando eu estava ajoelhado aqui orando, pelo discernimento de espírito, eu vi a cabeça de um bicho aqui, de manhã e à noite. Só que eu não contei para ninguém sabia. Até eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça. Aí a pessoa chega e falou, pastor, quando você estava orando, você estava na igreja orando, e o senhor ora assim, né, andando para lá e para cá. Eu falei, eu gosto de orar assim, andando para lá e para cá. Então, quando o senhor estava orando, um anjo, mas o bicho era grande, tamanho de um poste. Pegou um demônio grande, mais grande, quase o tamanho dele. E trouxe e colocou nos seus pés. E o senhor ficou assim, para lá e para cá, e ficava mexendo com a boca. E aí o anjo foi e fez assim, ó.
E aquele demônio foi embora. Aí depois o senhor estava orando de novo, e o senhor falava assim, ó: Deus, traz esse demônio na minha mão. Deus, traz esse demônio na minha mão. Deus, traz esse demônio na minha mão. Pastor, Deus não te ouviu, não. Eu acho que Deus não está contente com você, não. Ainda falou assim comigo. Porque enquanto você orava, o anjo foi embora, não trouxe, não. E eu recebi aquilo e falei: o que é isso? Minha esposa, só para você entender, às vezes, para você ver como que liga as coisas, como é que a gente vive a vida espiritual. Aí minha esposa chega e falou: bem, não é para você pedir mais. Deus já colocou ele debaixo da planta dos seus pés. É para você agradecer. É para você louvar. É para você enaltecer o nome do Senhor, porque a vitória já está dada. Então você vê, não teve um conselho, teve uma mera informação. Depois eu fui buscando entender o que aquilo significava. Então, para você entender as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. Senão você não vai entender nada. Né? Então a palavra do conhecimento é isso. Exemplo, Deus mostra uma enfermidade em uma pessoa. O que fazer com essa informação? A Bíblia já nos mostra o que devemos fazer. O que devemos fazer quando Deus mostra uma pessoa com caroço nas costas, com um problema no estômago, com uma infecção, as vísceras dela para fora? Deus mostra essas coisas. O que devemos fazer? Impor as mãos sobre o enfermo para que ele seja. É uma mera informação que Deus te dá e você já sabe o que você tem que fazer. Diga amém, Jesus. O que você tem que fazer? Deus mostra o pecado de uma pessoa e não dá uma palavra de juízo. O que eu devo fazer? Deus pode mostrar o pecado de uma pessoa? Pode. Teve irmãos aqui que eu tive que interceder a Deus. Sério. Que era para tirar do corpo de obreiro. E eu fui orar. E eu percebo que depois daquela oração eu fui atendido, porque a pessoa mudou. Então Deus mostra. Não é para você ficar caçando, irmão, fala a verdade, eu do Espírito Santo, você pecou. Ficar atrás caçando bruxa. Para matar o pecador, ele não tem que ser morto, ele tem que ser ajudado. Ele só vai morrer se ele quiser se matar. Mas se ele quiser ajuda, Deus vai resgatar ele. Deus mostrou o que fazer. Deus não deu uma palavra de juízo, porque tem casos que Deus dá a palavra de juízo, hein? Aí é palavra da sabedoria. Mas Deus só mostrou. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Orar, interceder, se colocar na brecha daquela pessoa para que ela não seja destruída pelo mal. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar aqui, ó. E por fim, diga aí por fim. O terceiro dom que compõe o grupo de revelação, da revelação. Eu não vou falar dos outros hoje não, para ficar tranquilo, tá? Eu acabo aqui. Semana que vem a gente continua. Discernimento de espíritos. Esse dom também funciona como os outros dois. Ele age em nós através de testemunho interior, sonhos ou visões. Trouxe isso de volta para você relembrar. Ele tem como propósito nos fazer perceber o mover espiritual, tanto para descobrirmos onde e como os demônios estão agindo, quanto para sabermos também como os anjos estão operando. Ou seja, enquanto eu estava orando aqui, eu falei que vi, não falei? Que vi? Mas eu não vi como uma visão totalmente aberta. Foi um discernimento. Deu para entender? Você discerne. Você começa a olhar o ambiente, você percebe. E nessa de discernir, o campo pode abrir também.
Estava orando um dia em casa, no meu quarto, lá em São Paulo, orando, morando na casa da minha mãe, eu sempre oro assim, andando para lá e para cá, eu gosto de orar assim, estou orando, e de repente eu fui orando pelo meu irmão. Irmão, quando eu comecei a orar pelo meu irmão, aí eu vi, no discernimento de espírito, eu vi meu irmão sentado no sofá, um homem com o corpo do meu irmão e com o rosto do meu pai. E ele com muito ódio, corria para lá e para cá, com muito ódio, como se aquela oração estivesse incomodando muito ele. E eu falei assim, já sei, eu aprendi a fazer a oração da convocação. Que oração é essa, pastor? É quando você se coloca na brecha de uma pessoa e você convoca todos os demônios na vida da pessoa amarrados diante de você. E eu lembro, irmãos, que aquele demônio estava, de repente ele parou e fez assim, ó. Aí ele veio atravessando a parede assim, ó. Ele ficou cara a cara comigo assim. E ele dizia, eu vou matar ele. Eu falei, não vai. Vou matar. Eu falei, não vai. Porque eu tenho a promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E fui orando. E aí eu fui em cima do mal. Tive o discernimento de que o que estava atuando na vida do meu irmão era o mesmo espírito que tentou atuar na minha vida e que atuava na vida do meu pai. E aí quebramos. Nem sabia, meu irmão estava até passando droga já. Coisa séria, irmãos. Um tio meu estava orando em casa. Eu estava orando em casa, era 1h30 da manhã, orando. Por isso que a gente tem que orar, irmão, porque quando você ora, Deus te leva na dimensão. Deus te leva. Às vezes você entra para orar, você nem sabe o que vai acontecer. No meio do caminho você pode mudar a vida de uma pessoa. Eu estava lá orando. Eu vi o meu tio, trabalhava como cobrador de ônibus. Ele abaixava a cabeça assim. E quando ele abaixava a cabeça, eu de olho fechado, vinha a cabeça de uns demônios assim, ó. Aí eu tive medo na hora. Aí Deus falou assim, não temas. O inimigo está em derredor, mas eu estou ao seu redor. Os meus anjos estão ao seu redor, acampados ao teu redor, para te livrar de todo mal. E comecei a orar. Quando foi no dia seguinte, meu tio amanhece manifestado com um demônio da morte lá, um espírito de morte. Minha mãe e minha tia vai até lá, eu tinha compromisso na igreja, fui para a igreja, elas foram para lá, fizeram oração, meu tio é pregador do evangelho até hoje. Cria o hábito de orar, cria o hábito de buscar a Deus, cria o hábito de falar com Deus, porque os dons de Deus se movem quando você entra numa dimensão espiritual. Se você for carnal, coitado, só lamento. Mas se você for espiritual, você vai provar de coisas, irmãos, e que você não vai ficar impressionado, ou vai crer, ou vai duvidar de ouvir alguém falar. Você vai ver. E a sua oração vai intervir na vida da pessoa. Aleluia, irmão. Intervir na vida da pessoa, abençoar. É sabido que os anjos magníficos em poder são ministros de Deus. Estes trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Aqui, por exemplo, está cheio de anjo. Ah, pastor, não está não. Eu não estou vendo. Mas Deus pode abrir sua visão se Ele quiser. Teve uma irmã que era... Irmão, eu não gosto de falar nome de religião, mas ela era de uma religião X. E ela começou a vir na nossa igreja, ela ficou lá atrás, e vinha, tal, aqui desconfiada, né, ressabiada, o pastor não tocar em determinados assuntos, meio que armada. Daqui a pouco essa mulher vinha aqui na frente, lá no outro prédio, com os olhos cheios de lágrimas, ela falou, pastor, Deus está neste lugar. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Porque, pastor, eu estava orando, quando eu abri os olhos, eu vi anjos voando neste lugar. Eu não vi, irmão. Ninguém viu, só ela viu. Você acredita nisso? A pessoa firmou, batizou as 2 filhas, virou dizimista da igreja, ofertante da igreja. Deus se manifestou na vida dela. Deus operou na vida dela. Os anjos estão aqui. Olha lá. Acampados ao redor dos que o temem, para livrar de todo o mal. Eu temo a Deus, irmão. Quem teme a Deus aqui? Então aqui está cheio de anjos, irmão.
Então aqui está cheio de anjos. Para terminar, pode pular. Isso aí é a parte que o rapaz... Vamos ler. O testemunho de um garoto que escutou a voz do pai orando, quando chegou onde este se encontrava, presenciou um homem flutuando com vestes brancas e com as suas mãos estendidas sobre ele, enquanto ele orava. Ele teve o discernimento. Deus abriu a visão dele. Continue. Eu tenho inúmeras histórias que envolvem esse tipo de experiência, mas eu prefiro ficar na... Tá, vamos lá. Diante disso, precisamos... Vamos lá, tá bom. Não, vai lá, vai passando. Pode passar, isso eu já falei também. Agora quero orar por todos vocês. Para que Deus possa distribuir... Deixa eu ler. Para que Deus possa distribuir os dons sobre aqueles que Ele assim desejar. Porque é Deus que distribui, né, irmãos? Com o propósito de utilidade à igreja de Cristo e não para a nossa vaidade. Então agora eu vou orar por vocês. Sobe por ali, ó. Passa aqui. Pega um azeite para mim, por favor. Irmãos, é para vir todo mundo, não é só quem tem oferta não. Depois você pega a oferta e você ajuda outro dia. Em nome de Jesus. A cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande, o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore Ele mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno